estava com muito medo e muito preocupada se eu conseguiria ajudar as crianças iam conseguir ser alfabetizadas, se as crianças iam conseguir evoluir. Eu ficava apavorada com os erros de escrita, eu não sabia o que era normal, eu não sabia como ajudar. Meu trabalho sempre ficava no meio do caminho, pois eu até identificava em que nível de escrita a criança se encontrava. Porém, eu não sabia mais o que fazer depois. Confesso que no começo foi muito difícil, tive muita dificuldade mesmo, muita insegurança em fazer planejamento, em atuar em sala de aula, em avaliar os alunos, enfim. Encontrar a Clarissa foi um dos maiores achados da minha vida profissional. Ela fala de um jeito super simples, de fácil entendimento, junta a teoria e a prática. Participei da Semana da Alfabetização e a partir daí eu já comecei a sentir mudanças na minha vida. Eu trabalho focando na dificuldade de cada aluno de forma individual. Hoje a minha prática pedagógica é completamente diferente, minhas aulas são muito mais divertidas. Hoje eu tenho possibilidade de sentar com a minha equipe, tanto a equipe de coordenadores como a equipe de professor e propor um trabalho com base, um trabalho com teoria e um trabalho com prática. Sabe, como ela pegasse na sua mão e falasse, Bruna, você vai fazer isso, porque você quer atingir isso, a sua intenção é essa, então você vai por esse caminho, então... Tá transformando o meu jeito de pensar em ser professora. Olá, tudo bem? Eu sou a Clarissa, sou professora de professores, pedagoga, especialista em alfabetização, mestre em educação. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao segundo vídeo, segunda aula da Semana da Alfabetização. Nessa semana, eu tô te mostrando uma metodologia que vai te deixar 100% segura e capaz de alfabetizar na prática. Você vai sair dessa semana com um passo a passo para ser uma professora protagonista do seu planejamento e vai ser capaz de fazê-los com intencionalidade, facilidade e rapidez. Você vai mudar a sua carreira de alfabetizadora para sempre e finalmente vai conseguir unir teoria e prática na sua sala de aula, no seu ambiente alfabetizador. A minha proposta é que você embarque numa jornada pedagógica bem fundamentada e que tenha a propriedade para argumentar, defender ideias, justificar a sua prática enquanto professora alfabetizadora. No primeiro vídeo eu te contei a minha história, falei da insegurança quando eu tive que pisar aí a primeira vez na sala de aula para alfabetizar. Te mostrei os 4 vilões que nos deixam completamente inseguras e perdidas na alfabetização. São as armadilhas que nos impedem de sermos protagonistas aí dos nossos planejamentos. Então, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo da Semana da Alfabetização, eu recomendo que volte e assista. Pois aí você vai entender a sequência do que eu tenho para te falar hoje e nos próximos vídeos. Aqui nessa página, aqui do lado ou aqui embaixo estão os vídeos da nossa semana. Aproveite que ainda dá tempo. Se você seguir a ordem, vai aproveitar muito mais aquilo que eu tenho para te ensinar. E se pular algum dos vídeos, talvez não consiga compreender. No vídeo de hoje, como eu te prometi, eu vou te mostrar qual é o melhor método de alfabetização. Qual será a melhor receita? É a dúvida que mais aparece entre as minhas seguidoras, é a pergunta que mais me fazem, é a pergunta mais recorrente em informações nas minhas redes sociais. Sem saber essa resposta, você nunca vai conseguir ser protagonista e nem vai se sentir segura na sua sala de aula. E vai cair nas armadilhas que eu falei no primeiro vídeo. E olha, a resposta não é todo mundo que sabe. Olha só o que a Daniele me contou num vídeo. Olá, meu nome é Daniele, eu sou professora, alfabetizadora, me formei na Escola Normal em 98, depois me formei em licenciatura em História. Em 2010 eu comecei a lecionar para as turmas do município do Rio de Janeiro e desde então eu comecei a trabalhar com a alfabetização e me apaixonei. Só que sempre ficou uma pulguinha atrás da minha orelha. Eu queria, na verdade, uma receita
a receita do bolo, a receita de como alfabetizar os meus alunos. E aí eu busquei um curso de pós-graduação e me especializei em alfabetização e letramento. Só que mesmo assim, essa pulguinha continuou atrás da minha orelha porque eu não consegui, no meu curso de pós-graduação, o que eu queria, o que eu estava buscando. Antes de começar, eu quero agradecer as centenas de comentários, a toda a interação que a gente está tendo lá na nossa comunidade secreta do Facebook. Tô até agora lendo todos os comentários de vocês e fiquei muito feliz de ver que tem muita gente pensando e engajada aí com a alfabetização, assim como eu. Obrigada mesmo pelas mensagens, de coração. E obrigada também pelos compartilhamentos. É muito bom ver que vocês estão preocupadas em ajudar outras colegas, outras amigas professoras a aprenderem mais. Bom, vamos lá? Vamos começar? Qual é o melhor método para alfabetizar? Saber a resposta dessa pergunta vai fazer a diferença na maneira como você alfabetiza, mesmo que você seja da escola pública ou você seja da escola privada. Se você tem que seguir esse ou aquele método por imposição da escola. Se você tenha turmas mais velhas do que primeiro ou segundo ano, se você não esteja numa sala de aula, atenda em outros espaços, ou se você ainda seja estudante. Mesmo que você seja coordenadora, pedagoga, psicóloga, fonoaudióloga ou alguma outra profissional envolvida e apaixonada por alfabetização. Também é para quem quer aplicar esses conhecimentos para ganhar uma grana extra, dando aulas particulares, domiciliares, atendimento de apoio pedagógico. E vai te transformar mesmo que você não tenha 100% de autonomia. Para você compreender melhor qual é o melhor método de alfabetização, eu preciso te mostrar por que essa pergunta ainda é uma questão no Brasil. Isso acontece porque a gente procura nos métodos as respostas para os fracassos da alfabetização. Na verdade, tudo isso começou quando foi preciso juntar muitas crianças no mesmo espaço em um sistema público de ensino. É histórico. Como garantir o domínio da leitura e da escrita a todos ao mesmo tempo? Nasce aí a guerra dos métodos, aonde determinadas cartilhas ou manuais representariam a salvação. E os métodos, eles eram concretizados nas cartilhas, nos manuais. Lembra da sua? E é muito importante lembrar, o foco sempre esteve na leitura e não na escrita. E ainda, um método se sobrepunha ao outro e ele era tido então como um método inovador. Isso parece tão distante, coisas do século XIX, mas na verdade me parece que a gente ainda vive isso na prática de hoje. Concorda comigo? De forma bem breve, bem geral, eu posso explicar que os métodos que ficaram mais conhecidos historicamente, eles se classificaram nos grupos sintéticos, analíticos e mistos. Sintéticos se caracterizam pelo princípio de síntese. Eles iniciam pelas menores unidades da língua, letra, sílaba ou fonema. Os analíticos se caracterizam pelo princípio da análise e eles partem das unidades maiores para as menores unidades da língua. Então eles partem da palavra, da sentença ou do conto. E os métodos analíticos, sintéticos, ou os ecléticos ou mistos, eles fazem aí um baralhamento dessas duas ordens que eu disse anteriormente. Um outro marco conceitual que a gente precisa destacar no Brasil foi que mais adiante, em 1980, surgiu a pesquisa da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski, que foi uma grande influência do Brasil. Não se tratou de um método, mas de uma nova abordagem teórica conceitual do processo de alfabetização. E o foco que mais ficou conhecido aqui no Brasil foram as questões das hipóteses de escrita. Com a chegada da psicogênese, a gente começou a olhar mais para as escritas das crianças, a olhar com estranhamento para as questões dos manuais, das cartilhas, mas também muitas professoras, e aí vocês podem me falar aí nos comentários, se sentiram muito perdidas porque sabiam fazer diagnósticos de escrita, por onde andavam as escritas dos alunos, mas aí não sabiam muito bem o que se fazer com isso e se sentiam perdidas. Então, afinal, que método usar?
qual receita eu vou usar a partir daí, já que a psicogênese não é um método. Lembra que a Daniele, do Rio de Janeiro, falou que queria uma receita para alfabetizar? Olha só, 2 receitas que a professora Marlene de Carvalho apresenta aqui no seu livro, Um Diálogo, Alfabetizar e Letrar, um diálogo entre a teoria e a prática. Eu vou ler para vocês. A primeira tem o título assim: Receita de alfabetização. Pegue uma criança de 6 anos e lave-a bem. Enxague-a com cuidado. Enrole-a no uniforme e coloque-a sentadinha na sala de aula. Nas 8 primeiras semanas, alimente-a com exercícios de prontidão. Na 9ª semana, ponha uma cartilha nas mãos da criança. Tome cuidado para que ela não se contamine no contato com livros, jornais, revistas e outros perigosos materiais impressos. Abra a boca da criança e faça com que engula as vogais. Quando tiver digerido as vogais, mande-a mastigar uma a uma as palavras da cartilha. Cada palavra deve ser mastigada no mínimo 60 vezes, como na alimentação macrobiótica. Se houver dificuldade para engolir, separe as palavras em pedacinhos. Mantenha a criança em banho-maria durante 4 meses, fazendo exercícios de cópia. Em seguida, faça com que a criança engula algumas frases inteiras. Mexa com cuidado para não embolar. Ao fim do 8º mês, espete a criança com um palito, ou melhor, aplique uma prova de leitura e verifique se ela devolve pelo menos 70% das palavras e frases engolidas. Se isso acontecer, considere a criança alfabetizada. Enrole-a num bonito papel de presente e despache-a para a série seguinte. Se a criança não devolver o que lhe foi dado para engolir, recomece a receita desde o início. Isto é, volte aos exercícios de prontidão. Repita a receita tantas vezes quantas forem necessárias. Ao fim de 3 anos, embrulhe a criança em papel pardo e coloque um rótulo: aluno renitente. Agora eu vou ler a outra receita, que tem o título Alfabetização sem receita. Pegue uma criança de 6 anos ou mais, no estado em que estiver, suja ou limpa, e coloque numa sala de aula onde existam muitas coisas escritas para olhar e examinar. Servem jornais, livros, revistas, embalagens, propaganda eleitoral, latas vazias, caixas de sabão, sacolas de supermercado, enfim, vários tipos de materiais que estiverem a seu alcance. Convide as crianças para brincarem de ler, adivinhando o que está escrito. Você vai ver que elas já sabem muitas coisas. Conversem com a turma, troque ideias sobre quem são vocês e as coisas de que gostam e que não gostam. Escreva no quadro algumas das frases que foram ditas e leia-as em voz alta. Peça às crianças que olhem os escritos que existem por aí, nas lojas, nos ônibus, nas ruas, na televisão. Escreva algumas dessas coisas no quadro e leia-as para a turma. Deixe as crianças cortarem letras, palavras e frases dos jornais velhos e não esqueça de mandá-las limpar o chão depois, para não criar problema na escola. Todos os dias, leia em voz alta alguma coisa interessante: historinha, poesia, notícia de jornal, anedota, letra de música, adivinhações. Mostre alguns tipos de coisas escritas que elas talvez não conheçam: um catálogo telefônico, um dicionário, um telegrama, uma carta, um bilhete, um livro de receitas de cozinha. Desafie as crianças a pensarem sobre a escrita e pense você também. Quando elas estiverem escrevendo, deixe-as perguntar ou pedir ajuda ao colega. Não se apavore se uma criança estiver comendo letra. Até hoje não houve caso de indigestão alfabética. Acalme a diretora se ela estiver alarmada. Invente sua própria cartilha. Use sua capacidade de observação para verificar o que funciona. Qual o modo de ensinar que dá certo na sua turma?
Leia e estude você também. Bom, por que eu escolhi trazer essas duas receitas para vocês? Porque a gente pode ver muito ainda a função que a gente pode falar assim, tradicional. Não que o tradicional seja ruim, mas a gente tem uma visão muito assim, da cartilha e que a criança engole tudo que a gente tem para trazer para ela. De outro lado, a gente tem o outro extremo, uma sala que tem um ambiente alfabetizador, muitos jornais, muitas revistas, muitos livros e até muitos gêneros textuais, mas nenhum trabalhado de forma sistemática, aquele gênero sendo bem explorado. E parece que basta deixar a criança, se a gente for fazer uma reflexão mais a fundo daquela receita, da segunda receita, da alfabetização sem receita, a gente pode tirar pontos bons e pontos ruins, tanto de um quanto de outra. Por quê? Porque ainda naquela segunda receita, embora que a gente peça para o professor estudar, conhecer a criança, inventar sua própria cartilha, inventar sua própria receita, o que é bom, falta ainda questões de reflexão do nosso sistema de escrita alfabética, falta questões mais sistemáticas que também precisam estar ali. Então a gente não quer uma alfabetização sem receita e não quer uma alfabetização totalmente com receita. Então, essas duas receitas podem nos mostrar um pouco daquilo que a gente passou no Brasil e o que a autora, a professora doutora Magda Soares, chamou de desmetodização ou desinvenção da alfabetização. De um lado, a gente pensava numa criança tábula rasa que engolia tudo que a gente ensinava, uma visão totalmente adultocêntrica de leitura. E de outro, a gente acha que basta um ambiente alfabetizador, cheio de palavras e textos, que a criança, num clique, vai se alfabetizar. E agora, Clarissa, o que eu faço com tudo isso? Você não vai me dar uma resposta? Bom, é impossível negar que a gente tem que ter uma metodologia para alfabetizar. Temos e devemos ter. Relembrando o que eu falei na aula anterior. Métodos de alfabetização, vamos lá, conjunto de procedimentos que, fundamentados em teorias e princípios, orientem a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, que é o que comumente a gente chama de alfabetização. Conjunto de procedimentos fundamentados em teorias e princípios. É aquilo que te constitui. Você vai ensinar a partir daquilo que você acredita. Mais do que pensar em como ensinar, em qual método você vai usar para ensinar, você tem que aprender como o seu aluno aprende. Como se dão os processos de aprendizagem da leitura e da escrita. Além de que funções cognitivas estão envolvidas nesse processo. Tudo isso porque a alfabetização não se resume a métodos. O que faz diferença é o planejamento, a ação, a intervenção da professora, que tem que ser com intencionalidade, objetivo e conhecimento. Quem me acompanha há mais tempo, quem tá chegando por aí já vai saber. A nossa respiração na nossa sala de aula, a gente tem que pensar: por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha intencionalidade com essa atividade, com essa situação? A professora e o aluno devem ser os protagonistas do processo e não estarem escondidos, estarem atrás por trás de um método fechado. E qual a metodologia que eu, Clarissa, utilizo e milhares de professoras também já utilizam e estão vendo seus alunos aprenderem, avançarem, se alfabetizarem? Para a gente compreender essa metodologia, vamos começar entendendo a diferença entre alfabetização e letramento. Vamos imaginar, vamos fazer de conta que eu fui a um evento e aí eu pedi para 2 adultos me passarem a receita dos pães que eles haviam feito, tá? Eles fizeram pães e eu gostei muito dos pães que cada um deles tinha levado para aquela nossa confraternização lá da igreja que eu participo. O José, ele tinha feito um pão francês caseiro e o João tinha feito um pão de cachorro quente. Olhem bem aqui a receita do José. Olhem bem aí a receita do José. Ele colocou os ingredientes, o modo de fazer,
Quando eu for até o supermercado, eu vou conseguir comprar os ingredientes dessa receita, e quando eu for para a cozinha fazer o tal do pão que ele fez lá no nosso evento, eu vou conseguir reproduzir e tentar fazer. Se vai ficar bom, se não vai ficar bom, isso é um outro detalhe, porque todos os meus pães nunca ficam bons. Mas enfim, ele me deu a receita, serviu para nossa comunicação. Agora, observe a receita do João. O João só escreveu o que ele usou para fazer o pão. Isso não me ajudou em nada, não me ajuda em nada. Ajuda em alguma coisa? Se é um segredinho ali do João, o que ele faz, o que ele deixa assim, assado para fermentar o pão, quanto tempo vai pro forno, a estrutura desse gênero textual, esse uso pra gente, enfim, todos esses usos, né, a comunicação, quando eu vi o pão, pedi para ele me entregar essa receita, tudo isso faz parte social, faz parte de comunicação, faz parte da escrita. Assim, a gente vai entender por que eu contei essa história. Será que o João compreendia a estrutura do gênero receita? E aí eu pergunto, basta saber ler e escrever na sua forma estrita de pensar na leitura escrita? Ele soube se comunicar comigo? Ele soube fazer uso da escrita como interação social? Assim a gente conclui que não basta apenas ensinar a ler e a escrever, ensinar apenas as questões linguísticas da alfabetização. Você precisa dividir a sua metodologia em 3 facetas. Faceta número 1, linguística. Faceta número 2, interativa. Faceta número 3, sociocultural. A faceta linguística engloba a apropriação do sistema alfabético ortográfico e das convenções da escrita. A faceta interativa engloba as habilidades de compreensão e produção de textos. E a faceta sociocultural engloba os eventos sociais e culturais que envolvem a escrita. Essas 2 últimas facetas, interativa e sociocultural, dizem respeito ao letramento. E a linguística é a que mais é necessária no processo de alfabetização. Nela está envolvida consciência metalinguística, processo de decodificação leitora, processo de construção da escrita. E mais, claro, métodos são apenas uma questão. Precisamos considerar você, sua história como alfabetizadora, suas características pessoais, os alfabetizandos, sua história, sua biologia, sua família, as condições da sala de aula, os recursos, as condições da escola, o contexto da comunidade. Sem esquecer nunca, nunca, que quem alfabetiza de fato é a professora e não o método. Isso mesmo, professora como protagonista que utiliza uma didática que acolhe a pluralidade dos discursos, das metodologias em relação à alfabetização, conforme a necessidade, conforme os seus estudos, o perfil do seu grupo, as metas escolares, as metas da escolaridade, as metas em relação aos conhecimentos cognitivos. Constrói um conjunto de didáticas com base na trajetória dos estudos na área da alfabetização. Professora protagonista que é autora dos seus próprios planejamentos, que é criativa, que inventa, que cria, que estuda, que é respeitada, que alfabetiza com método, mas que o método não alfabetiza por ela. Assim, diante de todo esse contexto, não isoladamente, eu respondo: qual é o melhor método de alfabetização? Digo com muita segurança que o melhor método de alfabetização é aquele que dá conta de alfabetizar em contexto de letramento, que dá conta das 3 facetas. Lembra da Daniele, que estava atrás de uma receita para alfabetizar e que nem na pós-graduação encontrou uma resposta? Olha o final do vídeo dela. Foi então que, pesquisando nas redes sociais, eu encontrei a professora Clarissa Pereira. E a minha vida profissional mudou depois que eu conheci a professora Clarissa Pereira. Ela me ensinou
que a alfabetização não tem receita, não é como um bolo. Sabe por quê? Porque cada criança é uma criança. Então a professora me ensinou que a gente precisa alfabetizar de maneira personalizada, prestando atenção em cada criança. Então cada criança vai ter a sua própria receita, o seu próprio jeitinho de ser alfabetizada. Então a receita, sabe qual é? A receita é você ter professores capacitados, professores bem formados, professores bem orientados. E é isso que a gente vai conseguir encontrar no curso de alfabetização na prática. É exatamente isso que a Clarissa coloca pra gente de maneira tão clara, de maneira prática. Ela explica que eu tenho sim que buscar a maneira que eu vou conseguir atingir o meu aluno. E é isso aí, te agradeço muito, professora Clarissa, por todo o conhecimento que você está passando pra gente. E como é que a gente aplica tudo isso que eu te falei na prática? Existem alguns pilares que devemos levar em conta. São 8 pilares, sendo mais exata. Como este vídeo está ficando muito longo e eu ainda tenho algumas coisas importantes para te contar, eu vou falar sobre cada um desses 8 pilares no próximo vídeo. E mais do que isso, eu vou te apresentar e disponibilizar exemplos de atividades práticas para cada um desses 8 pilares que estão dentro das 3 facetas da metodologia de alfabetização em contexto de letramento. Eu sei que tem aqui professoras de todos os cantos do Brasil, de redes municipais, estaduais, privadas, federais. Por isso, você deve estar aí se perguntando, será que tudo isso pode ser aplicado na minha realidade? Será que funciona para o meu mundo? Será que funciona na minha sala de aula? Será que eu posso ser uma professora protagonista, criativa? A resposta é sim. Sei que a gente vive em realidades diferentes, mas a gente tem que estar sempre inovando e estudando. Tem que equilibrar e levar esses 8 pilares que eu irei te mostrar para dentro do teu contexto. Queria falar muito mais sobre isso, te encher de atividades, mas o nosso tempo aqui é escasso. E Clarissa, como é que eu faço para dar um passo mais avançado, para me tornar mais rapidamente uma professora protagonista e mais segura? Como é que eu faço para iniciar desde já a transformação da minha carreira de alfabetizadora? Como é que eu posso unir teoria e prática numa jornada pedagógica muito mais fundamentada? Como é que eu faço se aqui na minha cidade não tem especializações de qualidade ou cursos de qualidade presenciais? E como é que eu faço para fazer isso já nesse ano letivo? Para começar a planejar com intencionalidade, facilidade, rapidez, ludicidade. Nos próximos dias, eu irei abrir uma nova turma do meu curso online, chamado CAP, Curso de Alfabetização na Prática. É um programa completo de alfabetização para educadores como você. Foi esse curso que a Daniele citou ali atrás, lembra? Foi onde ela conseguiu se aprofundar em tudo isso que a gente vem conversando aqui na Semana da Alfabetização. Mais pra frente eu vou falar sobre o CAP, não te preocupe, eu vou te mostrar como é que você pode aproveitar essa oportunidade de ser minha aluna e se juntar à nossa comunidade exclusiva que já tem mais de 2.500 professoras protagonistas e seguras na prática alfabetizadora que vem tendo resultados fantásticos na sala de aula. Eu vou te contar tudinho em detalhes no próximo vídeo. E te prepara, porque a terceira aula, o terceiro vídeo da Semana da Alfabetização está demais. Como eu te falei, você vai aprender quais são os 8 eixos, os 8 pilares fundamentais que dão conta da alfabetização em contexto de letramento e vai se livrar de uma vez por todas das armadilhas que nos deixam frustradas, inseguras e com sentimento aí de derrota e de impotência. E você também vai poder baixar um PDF que eu preparei para você com todas as atividades que eu vou mostrar. Vai ser tudo para botar aí a mão na massa total. E por falar em arquivos para baixar, nessa aula eu deixei aí um resuminho sobre as facetas, sobre os métodos de alfabetização e você vai poder baixar para complementar a nossa aula de hoje.
Enquanto você se prepara para a próxima aula, entra lá no nosso grupo exclusivo, a nossa comunidade secreta e exclusiva do Facebook e deixe seu comentário sobre o que você achou dessa aula, qual foi o seu maior aprendizado no dia de hoje. Compartilha comigo, compartilha aí com outras professoras de todo o Brasil, de todo mundo que estão por aqui. Aproveita, assina o meu canal do YouTube, curta lá minha página no Facebook e não esqueça da nossa combinação. Se fizeram uns bumerangues, uns vídeos, umas fotos, marca aí @Clarissa Pereira Pedagoga no Instagram e me segue lá porque você vai ver todo dia um conteúdo para te ajudar a ser mais protagonista e mais segura. Te vejo no terceiro vídeo. Meu nome é Simone Mota, tenho 53 anos e estou fazendo o curso do CAPES. Este ano eu iniciei o primeiro curso. Está sendo muito bom. Eu trabalho na rede pública de Porto Alegre, no município de Porto Alegre, há 17 anos. Então, nessa minha trajetória, eu estava acostumada com alunos de 4º ano. E, claro, alfabetizado, nós aprendemos sim na PUC, né? Eu fiz pedagogia séries iniciais na PUC Rio Grande do Sul. Só que, claro, a gente tem que estar sempre se renovando. E este ano foi me dado esse desafio. Desde o ano passado eu vinha entrando em turmas de 1º ano. E eu sempre angustiada, eu sempre perguntando, sempre pedindo ajuda para as colegas, né? As que estavam mais acostumadas com o 1º ano, que já estão há tempo no 1º ano, no 2º. E sempre recebendo trabalho, até que uma disse assim para mim: olha, dá uma olhada nos vídeos da Clarissa e tem curso que eu estou fazendo também. Me mostrou um pouco de material e sempre me orientando sobre livros. Está sendo bárbaro. Assim, ó, o nome do curso deveria ser Transformação, Mudança. Porque assim, eu notei em mim uma mudança, um desejo de aprender, um desejo de ensinar, um desejo de ver aqueles rostos de novo brilhando. Então, assim, ó, vale muito a pena. E tem dias até que eu não consigo entrar no curso, eu fico muito, muito ansiosa, não, mas eu fico assim, eu queria ver o que hoje ela tem de novidade. Então, quando ela faz uma aula online, uma aula assim que ela faz ao vivo, que a gente pergunta, então, assim, ela vem, eu faço de tudo, eu faço pilates, eu corro para ver as aulas e fazer as perguntas também. Porque assim, sempre que tem dúvida, sempre tem um grupo muito bacana, a gente troca de experiência, é muito bom o curso. Assim, até estou esperando o outro, ou de repente o de matemática. Enfim, é uma renovação. Vale muito a pena, estou muito feliz, assim, foi uma mudança. Atualmente, hoje eu estou de recesso, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi essa única semana. Até tentei dar uma olhadinha, mas eu deixei meu material em casa e na internet aqui não é muito bom. Mas sempre vale a pena. Oi, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou da cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu sou estudante de pedagogia, estou cursando o 5º semestre EAD e também sou aluna CAP. Foi em busca de videoaulas no YouTube que eu conheci o canal da Clarissa. E logo nos primeiros vídeos que eu assisti, eu pude perceber que ela era uma professora diferenciada, que ela tinha amor pelo que ela faz e que a linguagem dela de ensinar é muito esclarecedora, é muito rica as coisas que ela traz pra gente. Então despertou em mim o desejo de fazer os cursos e eu comecei pelo CAP. É um curso apaixonante, eu gostei muito de ter feito. Agregou muito conhecimento para mim e eu tenho certeza absoluta que tudo que eu aprendi no curso eu vou poder levar para minha vida profissional. Além disso, ela faz com que nós nos apaixonemos pela alfabetização, porque ela tem muitas ideias, ela desperta na gente não só a paixão pelo ensinar, mas também uma criatividade formidável. As atividades que ela disponibiliza, o jeito que ela fala, faz a gente transbordar, assim, sabe? De conhecimento, de vontade de estar numa sala de aula. Inclusive, em um dos estágios que eu pude fazer, um dos estágios obrigatórios da faculdade, eu falava tanto do curso, tanto das coisas que eu estava aprendendo no curso, que a professora se interessou. E ela também começou a fazer um dos cursos, e ela falou para mim que mesmo ela sendo já formada há anos,
ela aprendeu muita coisa. Então eu acho que vale não só para quem está iniciando, assim como eu, que está com sede de aprendizado, está em busca de novos conhecimentos, mas também para quem já está na área e precisa de uma formação, precisa se atualizar. Os cursos da Clarissa são excelentes e ela posta atividades nas aulas que também fazem a nossa cabeça assim borbulhar, encher de criatividade, usar as atividades dela como base para criar outras atividades. Então eu acho que vale muito a pena o investimento, vale muito a pena. As aulas são fáceis, não é aquela coisa massacrante. Você vai assistindo as aulas e você nem vê o tempo passar e você quer aprender cada vez mais e mais. É muito agradável, é muito tranquila as aulas, é muito fácil de compreender. Tem sempre o suporte, você manda as dúvidas e você é respondida muito rápido quando precisa. Então eu acho que vale muito a pena mesmo.